Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Rádio Ciclosul. Estamos aqui para falar da 17ª etapa de Muret a Saint-Lary-Solin ou Col du Portet, uma etapa de 178,4 quilômetros, duríssima nos Pirineus, com 4.300 média de altimetria acumulada. Você imagina só, é o 17º dia que os caras estão nessa luta. Um dia que começou com a desistência do Kruijswijk, da Jumbo, um gregário importantíssimo para o Jonas Vingegaard, que estava em terceiro na classificação geral. Então, foi um desfalque forte que muda o contexto da Jumbo. A gente pensava talvez que o Van Aert pudesse disputar uma camisa de rei da montanha, ganhar uns pontinhos que estava brigando. Agora, claramente, os caras vão todos trabalhar para o Vingegaard, já que sobraram só 3 atletas na equipe. O Sepp Kuss, que ganhou a etapa de Andorra, o Van Aert, né? A gente já ganhou a etapa do Mont Ventoux, e o Mark Teunissen, que é o sprinter da equipe, mas está aí de gregário da parte plana. Então agora a Jumbo são só 4 atletas. Aliás, o Tour já está bastante desfalcado, saiu muita gente. Depois a gente pode recapitular as equipes. Mas se a gente já voltar, vir nas camisas, para a gente já poder dar uma resumida. A camisa verde não teve nenhuma alteração, o Cavendish em primeiro, obviamente a etapa de hoje não tinha a menor condição de mudar nada. Ele até sprintou no plano, ele e o Matthews, eles pontuaram um pouquinho, o Cavendish foi para 287 pontos, o Matthews 251, ou seja, eles estão a 36 pontos de diferença. Uma vitória no sprint plano muda isso, se o Matthews ganhar. Eu acho muito improvável. Na sexta a gente tem uma etapa plana, mas eu acho que a Quick Step está muito bem concentrada, trabalhando direitinho para o Cavendish chegar em Paris. Hoje, para você ter ideia, ele nem ficou apertado no tempo de corte, ele chegou bem no pelotão, com folga. Então, assim, eu acho que ele realmente vai chegar em Paris de verde. E mesmo que ele não ganhe ou nenhuma etapa a mais, eu acho que ele dificilmente perde essa camisa. Apesar de eu achar que é mais importante ele ganhar uma etapa e se consolidar como o maior vencedor de etapas do Tour de France de todos os tempos, o que é um feito incrível. Demorou 46 anos para ser batido, você imagina. Então, é um negócio, dificilmente alguém vai conseguir essa quantidade de vitórias, ainda mais no mundo competitivo que a gente está. Então, o Kev tá na briga forte, assim, eu acho que ele tá no caminho. Na camisa de rei da montanha, hoje, pontuava bastante, mas é claro que o final, que pontuava muito, os concorrentes a essa camisa não iam estar no protagonismo. O Wout Poels pontuou na intermediária, abriu um pouquinho a pontuação, mas o vencedor da etapa de hoje ganhava os 20 pontos de ser uma HC e dobrava por conta de ser chegada. Então só hoje era 40 pontos para quem ganhasse a etapa. Então, numa camisa que o líder tem 78 pontos, que é o Wout Poels, quem ganhou, que foi o Pogacar, a gente sabe, ganhou 40 e já está com 67 em segundo. Lembrando que o Pogacar, o ano passado, quando ganhou o Tour, ele ganhou a camisa amarela de primeiro lugar, obviamente a branca, porque ele tem menos de 25 anos, né? E a de Rei da Montanha por ter ganhado a crono escalada no final, que pontuava dobrado. Grandes chances dele conseguir o mesmo feito esse ano, considerando que amanhã a gente tem uma outra chegada ao alto, que é Luz Erdidan, e ele provavelmente vai estar na disputa, porque é a última etapa para poder, fora o contra-relógio, ter um confronto direto para poder trocar a camisa de líder, exceto se uma fuga venceu, que eu acho, francamente, muito improvável. Então, na camisa de rei da montanha, a gente tem o Wout Poels em primeiro, o Pogacar em segundo e o Quintana em terceiro, Uzi e Van Aert em quarto e quinto. Na camisa de na camisa de sprinter, Cavendish em primeiro, Michael Matthews em segundo, Colbrelli, que andou muito nas últimas etapas. Hoje, esses caras ficaram meio escondidos no grupeto. Em terceiro, Jasper Philipsen em quarto. Olá, Felipe está em quinto ainda, está sempre ali. Na classificação geral, o Pogacar, que ganhou a etapa de hoje, foi uma etapa muito difícil, eram 3 montanhas categorizadas. O Col do Peresud, faltando 50 km para a chegada, é uma categoria 1, 13 km, a gente falou ontem. Depois o Col do Val Laurent Azé,
também faltando aí já mais próximo, né, faltando uns 30 km para chegada. É como a gente havia comentado, os Pirineus é sempre uma atrás da outra. E por fim o Col do Portet, a 2.215 metros, já chegou no final da montanha selecionado, as equipes, a UAE trabalhou muito bem durante todas as montanhas para deixar o Pogačar sempre em situação confortável. A gente viu a EF tentando puxar um pouco para conseguir melhorar a classificação por equipes, mas em vão, né? Porém, enfim, a gente teve chegou no pé da montanha final com a fuga, uma fuga que hoje, por ser o dia da Bastilha, um feriado super importante para o francês, a gente viu que geralmente sempre tem um francês, né, nesse dia, esse dia 14 de julho, que é um dia importantíssimo para eles. Mas enfim, essa fuga não vingou, obviamente, e seria a disputa entre os caras da classificação geral, e assim foi. Todos eles, os mais importantes, subiram, e durante o Col do Portet as diferenças foram se abrindo, e a etapa de hoje terminou com um pouco de mudança na classificação geral. O Uran não conseguiu acompanhar os caras, o Uran infelizmente quebrou. Eu particularmente gostaria muito que ele tivesse no pódio. Ele perdeu um pouco de tempo, ele tomou 1 minuto e 40 1 minuto e 49 do Pogačar, e com isso ele caiu para a quarta posição, ele perdeu 2 posições. O Vingegaard, que chegou logo atrás do Pogačar, está a 5,39. O Carapaz subiu a 5,43, botou a Ineos no pódio, e o América do Sul ainda permanece, o equatoriano Richard Carapaz. Mas o Rigoberto Urán, colombiano, gente fina pra caramba, inclusive o Instagram dele vale a pena seguir, que é muito rico em termos de histórias do Tour de France, assim, ele dá um background legal assim pra galera. Ele caiu para quarta, 7,17. A gente tem que comparar ele com o Pogačar. Eu acho que para amarelo ele nunca foi concorrente, ele foi um cara para pódio. Nós temos um contra-relógio, mas a etapa de amanhã pode ser que seja um dia melhor. Hoje foi o famoso dia ruim dele. Isso acontece, é tradicional, são 21 dias, é inevitável alguém quebrar um dia ou outro. O Ben O'Connor continua em quinto, as demais posições continuam todas as mesmas. O Henrique Mas, apesar de ter começado a montanha ruim, ele se recuperou ao longo da montanha, ele passou o Lutsenko da Astana, subiu uma posição na classificação geral. O Henrique Mas está a 9,48, tomou mais tempo, mas ainda continua ali rodeando. Os demais permaneceram todos, o Lutsenko, o Guilherme Martin e o Pello Bilbao. Então esse nós fechamos o top 10 do Tour. A etapa de hoje foi uma etapa realmente assim, que igual a gente esperava, um pouco de mudança na classificação geral, mas sem que ninguém de trás viesse, e muito difícil o Pogačar perder a amarela. Para a gente falar do Pogačar, assim, eu acho relevante a gente falar que essa é a quinta etapa que ele vence no Tour de France. O ano passado ele ganhou 2 etapas, disputando ali com Roglic. E no final ele ganhou uma etapa de contrarrelógio, que foi quando ele trocou a branca pela amarela, ele assumiu a liderança geral, um contrarrelógio super inesperado na penúltima etapa. Então foi um negócio assim fantástico. Esse ano ele ganhou o contrarrelógio e assumiu a camisa amarela 2 dias depois, né? Depois que o Van der Poel perdeu a camisa, ele pegou essa camisa. E hoje, ao vencer no Col do Portet, que passou a ser o maior passo de montanha, a maior chegada ao alto dos Pirineus, que sempre foi tradicionalmente do Tourmalet, foi a primeira vitória dele vestindo a camisa amarela, tanto que ele vibrou bastante, ele exibiu a camisa, e realmente era um dos anseios dele, assim, uma das vontades dele. Cara, o grande campeão, ele realmente está pavimentando assim, a vitória dele com muita segurança. Um ponto que eu acho também importante a gente falar foi esse Jonas Vingegaard, que reformulou completamente o projeto da Jumbo para esse Tour, que veio totalmente montado e focado no Roglic para ser campeão, e com o cara tendo caído na terceira etapa e depois ter capengado até abandonar, eles custaram a se reestruturar, perderam mais atletas ao longo da prova, vários em função dessas quedas, agora só com 4 atletas, e botou um moleque também, menos de 24 anos, que agora está vestindo a branca, mas só porque o Pogačar não pode acumular as duas,
chegou em segundo, assim, muito sólido. Na chegada o Carapaz deu uma blefada, ficou atrás fingindo que estava morto. É, mas enfim, ele até atacou o Pogačar, o Carapaz, faltando 1,2 km, né, 1.200 metros para a chegada. Chegou a abrir, o Pogačar correspondeu, o Vingegaard veio devagar, voltou, recuperou, buscou e bateu, chegou em segundo. Para mim a revelação desse Tour de France. Tá andando demais, é promissor, vai dar trabalho. É um cara que vale a pena a gente monitorar e prestar atenção no nome dele. Vai ser realmente um cara que vai disputar classificação geral de outras provas, Giro, Vuelta, enfim, é um excelente atleta, super escalador. Outro que vale a pena a gente falar foi o Carapaz, que blefou, lutou, ficou lá, no final das contas ele chegou entre os 3 melhores, subiu na classificação, derrubou o Uran para trás e agora tá no pódio, botou Ineos no lugar que ela sempre tá ali de disputa da geral. Enfim, foi uma reviravolta legal. Ele estava ali sempre namorando essa posição. O cara é consistente, excelente atleta. Teve aquela confusão, saiu obrigado da Movistar, ficou meio no limbo, entrou no Tour sem muita convicção que era o líder. Estou na posição de líder na equipe, que é uma equipe muito rica, muito cheia de bons atletas, que é a Ineos, mas consolidou o cara jovem, foi lá e tá aí. Então é um orgulho assim sul-americano ter um equatoriano nesse patamar. Hoje, o dia da Bastilha na França, é bom a gente falar que no dia 14 de julho de 1991, o Mauro Ribeiro, que inclusive tem uma marca de roupa hoje, Mauro Ribeiro era atleta da RMO, se eu não me engano chamava a equipe dele, conquistou a única vitória brasileira no Tour de France. Então, hoje, além de ser um feriado importantíssimo, como se fosse o 7 de setembro nosso, para o francês, é a data que a gente tem que comemorar como brasileiros, a nossa única vitória de Tour de France. Hoje fizeram 30 anos. Muito obrigado, Mauro Ribeiro. Isso representa muito pra gente, pra mim que curte pra caramba ciclismo, é um orgulho. São poucos países que têm essa honra e a gente tem a nossa, graças a você. Então, assim, muito legal a gente lembrar disso. Hoje são 30 anos, então é importante a gente ressaltar. E é sempre bom que a data que a gente não esquece nunca, que é o 14 de julho. E por fim, o Cavendish, igual eu já falei, ele virou a montanha sem muito estresse, ele conseguiu chegar perto dos casos de classificação geral. Então, assim, classificação geral, fora do risco de ser cortado pelo ônibus vassourão, né, pelo caminhão vassoura. E vai para amanhã tentar também passar a montanha, que amanhã é uma etapa difícil, para chegar a disputar 2 etapas de sprint, que é a 19 e a 21. Então a etapa de sexta é uma etapa de sprint, sábado nós temos contra-relógio, domingo tem um sprint na Champs-Élysées. Então ele tem 2 chances de vitória, de conseguir essa 35ª, que eu acho que é uma das histórias mais legais que estão sendo construídas nesse Tour. Então eu acho que esses são os principais tópicos que a gente tem para falar da etapa de hoje. Muito legal esse Tour, muito legal realmente. Bom, e para contar uma historinha assim, vinculada à etapa de amanhã, eu acho legal a gente mencionar, sempre dar uma incorporada, assim, não ficar no relato. A etapa de amanhã é uma etapa que vai da cidade de Pau e vai até o Luz Ardiden, uma montanha famosa. É uma etapa curta, 130 km, 129 km 700, uma etapa que tem altimetria acumulada de pouco mais 3.500 metros de altitude, assim, uma etapa que ela começa os primeiros 70, 80 quilômetros plana, depois entra no Tourmalet, o Col do Tourmalet, que é um gigante, é um colosso, assim, é uma montanha enorme de 20 e tantos quilômetros. Inclusive eu já tive a honra e o prazer de ter subido, eu subi pelo outro lado, que é mais íngreme, porque é mais longo na verdade. Essa eles vão vir pela uma estação de esqui que se chama La Mongier, vem ganhando ela mais suave até chegar na parte mais alta, depois despenca para a parte que vai para o lado que eu passei, que chega em Luz Saint-Sauveur. Muito legal, assim, um lugar fantástico. No alto ele é meio árido, assim, mas na base ele é bem arborizada, cheio de rio, assim, derretimento de gelo, aquelas coisas fantásticas das montanhas da Europa, né? Assim, e vai ter também uma premiação especial para quem passa no alto, porque é uma HC.
Então eles vão vir num plano, subir essa grande montanha, descer e subir o Luz Ardiden. A Luz Ardiden é uma montanha de 13 quilômetros, 13.500 a 7,5%, muito competitiva. É uma montanha que eu queria falar para vocês, cara, tem um contexto histórico muito, muito legal no Tour de France. Quem acompanha há muito tempo vai lembrar que em 2003 o Tour de France era muito competitivo, ia ser o 5º ano que o Lance Armstrong ia ganhar a camisa amarela. Ele tinha 4 tours, e entrando nessa etapa, a 15ª etapa, estava todo mundo no meio de 1 minuto. A gente tinha 3 importantes atletas, se eu não me engano, era o Lance Armstrong, o Jan Ullrich e o Alexander Vinokurov, o Vino, que hoje era o diretor da Astana. Até teve um impasse agora, logo que o Tour começou, e ele foi demitido da equipe, meio conflituoso o negócio. Entrou um grupo dos principais atletas nessa montanha, que era o final. Tinha um cara na fuga, se eu não me engano, eu estava vendo um vídeo hoje, era o Chavanel, me pareceu o Chavanel. Mas enfim, não tenho certeza se era ele, mas eu lembro do Chavanel. Ele até aposentou há pouco tempo, um francês, corredor de clássica e tal. E o Armstrong, o guidão dele dá uma enganchada na bolsa de um espectador, assim, ele cai. No que ele cai, assim, esse grupo era forte. Tinha o Vinokurov, tinha o Tyler Hamilton, que corria pela CSC, que já havia sido parceiro do Lance. Tinha o Ivan Basso, que depois foi campeão do Giro de Itália pela Liquigas, que hoje é sócio do Contador naquela equipe Olo Cometa. Eles são diretores. Tinha o Christophe Morreau, que corria pela G2R, lá onde Crédit Agricole, mentira, Crédit Agricole. E tinha o Zubeldia, que depois acho que correu com o Lance, era da Euskaltel Euskadi, junto com o Iban Maio. Era uma camisa laranja, uma equipe muito forte, Euskaltel Euskadi. E o Jan Ullrich, que era Bianchi esse ano, assim, concorrente direto do Lance. Então, assim, era um grupo muito forte, igual se fosse esses Uran, Carapaz, Pogacar, Vingegaard, assim, esse grupo mais forte. O Lance caiu, levantou, tinha um gregário dele, era o Rubiera, ajudou ele a voltar. De repente ele deu uma escorregada de novo no pedal, o pedal soltou, o clipe, a sapatilha do pedal. E a entrevista dele eu tava lendo, ele falou assim, né, na hora que eu dei aquela escorregada, eu falei, cara, hoje é meu dia. Botou um passo, assim, incrível, incrível. Não vamos entrar nos méritos de nada, assim, vale a pena assistir. Etapa 15 do Tour de France de 2003. Eles também passaram pelo Tourmalet, eles também chegaram em Luz Ardiden. Foi uma etapa, assim, fantástica. O Lance ganhou e ele abriu mais a classificação geral. Foi, assim, um evento fantástico. Acho que, do ponto de vista histórico, é a mesma chegada que os caras vão chegar amanhã. Então vale a pena para a gente poder comparar, se a gente tiver a chance de assistir essa etapa, ver como que o Lance subiu há 18 anos atrás e como que os caras vão subir amanhã. Etapa de amanhã eu não vejo nada diferente. É a última chance dos escaladores, dos montanheiros. Então eu acredito muito que o Rigoberto Urán vai tentar alguma coisa para se reposicionar e tentar recuperar um pouco de tempo que ele perdeu, porque no contra-relógio de sábado ele pode tirar do Carapaz algum tempo. Então eu acho que ele vai tentar tomar algum tempo do Carapaz, atacar de alguma forma. Tomara que ele recupere, enfim, para essa disputa ficar mais acirrada. Então é isso, para amanhã vale a pena a gente traçar esse paralelo entre o passado e o presente, e é um passado não tão longínquo, então uma história recente. A etapa de amanhã que vai ser super competitiva, e eu acredito realmente que a gente vai ver algum tipo de mudança ainda na camisa amarela, não, entre no top 5 ali, porque como eu disse, é a última chance. Bom, no mais é isso sobre a etapa de hoje, assim, acho que e de amanhã. Vamos assistir, a etapa importante, a última chance, e vamos que vamos. Amanhã a gente volta para comentar sobre essa etapa fantástica e alguma coisa relacionada à etapa de sexta, que vai ser Cavendish na cabeça. E seguimos. Um abraço, pessoal. Valeu, valeu, Breninho. Tudo de bom. Até mais.